Eu vou te mostrar detalhes difíceis de enxergar no filme Herege, para você descobrir se de fato Herege é realmente um excelente filme ou não. Ao final, lembra de deixar um gostei ou não gostei. Desde os primeiros minutos, Herege nos joga em um mundo onde a fé não é um refúgio, mas um campo de batalha. O filme começa inocente, quase pastoral, com duas missionárias jovens idealistas batendo na porta de um homem solitário, interpretado por Hugh Grant, em uma performance que oscila entre o charmoso e o profundamente perturbador. Elas chegam com bíblias e sorrisos, certas de que estão fazendo a obra de Deus, mas o que se desenrola é uma dança macabra de manipulação, violência e questionamentos que corroem qualquer certeza absoluta, como se aquele homem evocasse os filósofos Nietzsche e Sartre ao questionar se Deus é uma invenção humana para controlar os fracos. A primeira coisa que chama atenção é a cor vermelha, que invade a tela como uma espécie de aviso silencioso. No início, é só uma tranca de bicicleta, um detalhe mundano, até que a mesma tranca é usada para prender uma das garotas. Ali o filme quer nos apresentar a transição da liberdade para o aprisionamento. A bicicleta, representando movimento e fuga, é substituída pela corrente, que representa a opressão e o dogma, no momento de puro horror. O vermelho não é só sangue, ele é a cor da paixão, do pecado, da culpa, e o filme usa o vermelho quase todo instante, como se fosse uma faca que corta a trama em várias camadas. As paredes da casa do herege têm tons de ferrugem. A iluminação às vezes mergulha tudo num banho de luz carmesim, que é uma luz que tem um tom vermelho vibrante e profundo, e até as roupas das personagens, que inicialmente são claras e modestas, vão se manchando de vermelho conforme a loucura avança. É como se o filme dissesse que ali não há pureza, apenas diferentes graus de contaminação. Então a Hugh Grant, que talvez entregue aí o papel mais assustador de sua carreira. Seu personagem não é um demônio clássico, nem um fanático religioso. Ele é algo, digamos, mais perigoso. Ele é uma espécie de intelectual cínico que usa a razão como arma, mas de forma descontrolada. Ele questiona a existência de Deus com uma calma que beira o cruel. E o mais perturbador é que à medida em que ele avança em suas investidas baseando em fatos históricos e analogias, como quando ele cita o plágio musical e no jogo, onde o Monopoly plagiou um jogo mais antigo, ele consegue perturbar a fé das meninas com pontos válidos. As analogias mais profundas, porém, são as implícitas, como a casa do herege, que é uma analogia do jardim do Éden, só que invertido. Em vez de maçãs, há livros proibidos de filósofos e a ciência. E a serpente, que é o próprio Hugh Grant. Tem também um porão simbolizando o abismo da dúvida, como se dissesse silenciosamente que quem olha demais acaba caindo. Um dos momentos mais geniais do filme surge a partir dessa ideia, porque de início as missionárias chegam para convertê-lo, mas são elas que parecem que serão convertidas, não a um Deus, mas a um caos, ao vazio. Em uma cena memorável, ele inverte os papéis e realiza meio que um falso exorcismo nelas, acusando elas de estarem possuídas pela religião. É um momento de puro terror psicológico, porque ele não está ali invocando demônios, ele está invocando dúvidas, deixando uma mensagem implícita. Quem é o verdadeiro herege? O que desafia a fé ou o que usa a fé como arma? No final, outro momento brilhante do filme, algo que já foi muito debatido e até hoje ocorre quando o homem, ferido e prestes a morrer, pede que a menina também ferida e prestes a morrer reze pelos dois. E a menina inverte o papel com o homem ao dizer que cientistas já fizeram estudos separando pessoas numa mesma situação, colocando os que rezam de um lado e os que não rezam de outro, porém ninguém se salvava. Aqui é o ápice da ironia trágica. O ateu é ateu até o fim? Ou ele se arrepende e clama por Deus? Nenhuma resposta é dada no filme, e essa ambiguidade é o que faz a cena grudar na mente. E o que dizer da sequência do milagre? Uma das jovens com o pescoço cortado pelo estilete, dado como morta tanto pelo homem quanto pela amiga, depois de perder uma quantidade absurda de sangue, de repente se levanta para salvar a amiga. É um momento que poderia ser lido como divino, mas o filme semeia a dúvida. Ela realmente se levantou ou é a alucinação de uma mente em colapso? E se foi real? Foi Deus quem agiu ou foi o amor humano, desesperado e imperfeito, que fez aquele corpo já meio morto se mover uma última vez? Novamente, o filme joga com essas possibilidades, recusando-se a dar respostas fáceis. E então a borboleta, onde já havia uma premissa quando a amiga que escapou com vida havia dito ao homem e à outra amiga num tom descontraído e feliz, antes que a coisa ficasse feia.
que quando ela morresse gostaria de retornar como uma borboleta para poder pousar nas pessoas que ela ama, especificando que ela pousaria nos dedos para que elas tivessem certeza que era ela. E o filme usa essa premissa no final quando a menina que disse isso no início, que é quem consegue escapar, de repente vê uma borboleta pousar nos dedos dela, pouco depois de sua amiga tê-la salvado, antes de morrer. Esse desfecho do filme é um momento bastante delicado e importante para quem crê em Deus, porque funciona como um desejo implícito do filme em preservar a fé da menina e também do público. Mas esse momento também pode ser interpretado de várias maneiras, porque o filme, mais uma vez, não explica, mas a imagem fica para que cada um possa questionar. É amiga? É um caso poético? Será que o sagrado talvez não esteja nas escrituras, mas nesses pequenos gestos de conexão, mesmo após a morte? No fim, Herege não é um filme sobre Deus ou o diabo, é sobre o que acontece quando a fé vira uma faca, quando a dúvida vira uma tortura e quando o vermelho da paixão se mistura com o vermelho do sangue. É um filme que busca questionar a existência de Deus, mas muito mais questionar o papel da religião na vida das pessoas, a própria natureza da crença. Herege é, sem dúvidas, um filme muito bem produzido que toca de maneira profunda a miséria humana e a fé capaz de salvar cada um de nós. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Fui!